no estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde de terça-feira, e que possamos meditar em mais um estudo da palavra do Senhor e nos fortalecer no Senhor. O tempo está cada dia mais abreviado e as coisas acontecendo muito rápido. E só os que são espirituais estão vendo estas coisas acontecerem. Porque aqueles que estão voltados para este mundo, para eles tudo está como antes ou quase como antes, né? Então, o título do nosso estudo de hoje é Cristo, a porta estreita. Cristo, a porta estreita. Então, Jesus sempre estava ensinando a palavra de Deus. Jesus nunca deixou de ensinar a palavra de Deus. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo com vida. Por esse momento aqui de privilégio que o Senhor me dá para trazer a Tua palavra para o Teu povo, para todo aquele que quer ouvir e atender a Sua voz, a Sua palavra e se firmar no Senhor. Me ajude a falar tudo que o Senhor quer que eu fale, que eu diminua, o Senhor cresça, que a voz, que a palavra que sai da minha boca não seja minha, mas sua. Tudo aquilo que quer vir de mim seja impedido de sair. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Lucas 13, do versículo 22, nos diz o seguinte. Lucas, capítulo 13, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aqui nos diz que Cristo, ele ensinava e caminhava para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém e ia ensinando. Cristo não tinha tempo a perder. O tempo era breve. Cristo tinha apenas 3 anos e meio do seu ministério como profeta, como cordeiro, como aquele que iria fazer tudo que o Pai mandou, que era ao mesmo tempo ser oferta, e ao mesmo tempo ser sacerdote, e ao mesmo tempo ser profeta, para fazer a ligação ou a religação do homem a Deus. E ele não tinha tempo a perder. Então Jesus não parava de ensinar o povo. O tempo de Jesus era apenas 3 anos e meio neste mundo, né? Ele não podia parar de ensinar sua palavra. Ele precisava fazer tudo nesse tempo. Deus, ele não faz as coisas por acaso. Deus tem para cada coisa um tempo. E Jesus tinha o tempo dele nessa terra, nesse ministério, e era 3 anos e meio. A pergunta que eu lhe faço é: e você, qual é o seu tempo nessa terra? Quantos anos você ainda tem nessa terra? Você que se diz filho de Deus, quanto tempo você ainda tem nessa terra? Se você não sabe, por que você não está fazendo aquilo que Cristo nos mandou fazer? Nós não sabemos o tempo que temos nesta terra. Por isso devemos aproveitar cada momento que temos, porque às vezes pensamos que temos muito tempo e não temos mais tempo. E perdemos a oportunidade de servir a Deus como Ele nos mandou servir. Aqui em Mateus 28, do 19 ao 20, Cristo nos manda ir por todo o mundo,
pregar a palavra e discipular aqueles que foram convencidos a segui-lo, convencidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Cristo. Aqui no versículo 23 de Lucas 13, nos diz assim: E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Esse daqui nos esclareceu muitas coisas, né? Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe disse: Meu Deus, são poucos os que se salvam? Porfiai por entrar pela porta estreita. Lutai, porfiai, lutai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meu Deus. Então Jesus está dizendo que entrar pela porta estreita depende de luta. E nós sabemos que a luta é grande. A luta, a guerra é espiritual, não é só terrena. Paulo nos fala isso em Efésios 6, 12, né? Paulo nos diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, é contra os demônios, as potestades dos ares, os poderes, os principados, são demônios terríveis. Então, alguém faz uma pergunta a Cristo e a resposta é: lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso aqui nos lembra o que aconteceu lá em Gênesis, quando a porta da arca foi fechada. Muitos tentaram entrar na porta da arca, mas não conseguiram, porque a porta estava fechada. Porque o dono da casa, o dono das vidas, o dono da terra, o dono de tudo e de todos, encerrou a oportunidade para aquele povo naquela época de entrar pela porta estreita, pela porta da arca. E Jesus diz assim, o conselho de Jesus Cristo foi: lute por entrar pela porta estreita. Noé passou 120 anos, ele e toda a sua família, lutando para entrar pela porta estreita, para entrar pela porta da arca, para ficar salvo, tranquilo das ondas que viriam. Ele preparou a arca. Você está preparando a sua arca? Você está preparando a sua casa? Você está construindo a sua casa na rocha? Eu já dei um estudo sobre a rocha, né? A casa na rocha. Jesus disse que não é somente para colocar a casa, o fundamento em cima da rocha, sobre a rocha, mas cavar fundo. Jesus disse fundo, cave fundo na rocha e coloque os fundamentos. Cavar fundo, fundo, para que o fundamento fique firme. Foi isso que Noé fez. Ele fez o fundamento firme como Deus mandou ele fazer. Se nós estamos fazendo
como Deus está nos mandando fazer, nós estamos cavando fundo na rocha. Porque o cavar fundo é essa intimidade, esta obediência à palavra de Deus. Noé obedeceu a ordem de Deus como Deus mandou. Ele não se importou com as dificuldades de não ter uma serra, né, de serrar madeira e ir lá com facilidade tirar a árvore. O material que ele tinha, ele usou para tirar as madeiras, todo o material que ele precisava da mata. E aos poucos, e ano a ano, e devagarinho, fazendo a arca conforme Deus mandou. Ele não se importou com o tempo, ele se importou com a qualidade, de fazer como o Senhor estava lhe ordenando. Você está fazendo como Deus está lhe ordenando? Você está cuidando da sua vida espiritual como Deus está lhe ordenando? A salvação não é coletiva. A salvação é individual. Cada um vai cuidar da sua vida. Meu Deus. Em Efésios 6, 12, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os anjos caídos, contra o mundo espiritual do mal, contra as trevas, contra o pecado, contra nós mesmos, contra as nossas obras carnais. Esta é a nossa luta, esta é a nossa guerra. Mas, irmã, o fulano me xingou, me desprezou, me maltratou, me perseguiu. Foi ele mesmo? Ou foi o demônio que estava usando ele? A gente vê isso na Bíblia, né? Jesus falando para os seus discípulos que iria morrer, mas iria ressuscitar. O diabo imediatamente, usando a boca de Pedro, disse: não, Senhor, você não vai morrer não. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Se o que estamos ouvindo não está tentando nos tirar do caminho, da direção, daquilo que Deus está nos mandando fazer. Tem muitas pessoas dizendo que estão fazendo as coisas vinda de Deus, mas vem do maligno. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer o Deus que é a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra encarnada, que é Cristo. Em Lucas 13, 24, Jesus diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E não poderão, meu Deus. E por que eles não poderão entrar? Porque essas pessoas não poderão entrar? Porque as pessoas no tempo de Noé não puderam entrar na arca. Por que não puderam? No versículo 27, Jesus responde: digo-vos que não sei. Aliás, versículo 27, certo? E ele dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Por que não entraram na arca de Noé? Porque não muitos vão procurar e não vão entrar na porta estreita. Porque a porta estreita, que é Cristo, vai dizer: não sei de onde vós sois.
não conheço vocês. Vocês não tiveram intimidade comigo. Vocês nunca estiveram em mim. Vocês praticam a iniquidade. Vocês são do diabo. Meu Deus, e Jesus diz isso onde? João 3, 19 e 20. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. E aqui Jesus está dizendo: digo-vos que não sei de onde vocês são. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são meus irmãos. Vocês não são meus servos. Eu não conheço vocês. Mas ele diz: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Por isso não irão entrar na porta estreita, porque eles praticam a iniquidade, porque eles não estão em Cristo. E o que é a iniquidade? As obras da carne. As obras da carne. Essas pessoas vivem na carne, gostam da carne, amam a carne, adoram este mundo, adoram Satanás. Jesus, lá em João 8, 44, ele diz: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. E vocês querem agradar o pai de vocês. Ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão da nossa vida. A resposta de Jesus a esta pergunta daquele rapaz foi esta: eles viviam na iniquidade. Eles viviam na prática do pecado. Por isso eles não entrarão pela porta estreita. Por isso eles não entrarão para o céu por Jesus. Embora fossem pastores, missionários, líderes de igrejas, ou um crente de banco, como dizemos, ou qualquer outro tipo de pessoas, estavam na igreja, mas não serviam o Deus da igreja. Estavam nas congregações, mas não adoravam verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. As igrejas hoje, essas congregações, esses templos, estão lotados de pessoas, mas que não têm o Deus verdadeiro, não estão com suas casas fundamentada na rocha, não cavam fundo, não têm intimidade com o Deus da Bíblia, com a palavra encarnada, não conhecem a Cristo. Jesus diz no versículo 23, versículo 24, ele diz, deixa eu ver, 27, ele diz: digo-vos que não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Não conheço vocês.
Você não é conhecido por Cristo, porque você não tem Cristo, porque você nunca recebeu Cristo de verdade. Você é só um religioso. Você cumpre normas da sua congregação, da sua denominação, do seu grupo religioso, do seu pastor, dos seus liderados. Mas você não é conhecido pelo dono da igreja, pelo noivo que é a igreja, noivo da igreja. Você não é conhecido porque você vive na prática do pecado. Você não é obediente à palavra de Cristo. Deus, ele zela para cumprir a sua palavra. Se você não zela para cumprir a palavra de Cristo, você não é conhecido de Cristo. Lá em João 14, 23, Jesus diz que aquele que pratica, que obedece, que faz a vontade dele, que obedece a sua palavra, é amado do Pai. E ele, Cristo, em seu Espírito Santo, em sua mente, e o Pai, seu Espírito, vem morar dentro desta pessoa, para fazer a mudança nesta pessoa, para mudar a mente, para expulsar desta pessoa a mente carnal que Satanás introduziu nesta pessoa, para que essa pessoa tenha somente a mente de Cristo, tenha somente a palavra de Cristo dentro dela, tenha somente o caráter de Cristo, fruto do Espírito Santo. Mas se a pessoa não é conhecida de Cristo, é porque ela não tem Cristo de verdade, ela nunca recebeu Jesus de verdade, ela nunca nasceu de novo, ela está na igreja, é apenas uma religiosa que anda tentando mostrar para os outros uma coisa que ela não é. Tenha cuidado. Jesus, ele conhece cada um de nós. Cada um de nós, Jesus nos conhece muito bem. Em João 3, do 19 ao 20, Cristo diz: e a condenação é esta, que a luz, que é a palavra encarnada, que é Cristo, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas, não sejam reveladas. João 3, 21, Cristo diz que quem pratica a verdade vem para a luz, que é a verdade de Deus, né? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquele que pratica a verdade, mesmo ainda não tendo vindo para a verdade, mas Jesus disse que ele vai vir. É por isso que Cristo anda atrás dessas pessoas. Mas, irmão, muitas vezes a pessoa está roubando, está matando, está violentando, está aí se prostituindo. Deus está olhando o interior dela. Deus está olhando a mente dela. Deus está olhando o espírito dela e a alma dela. Deus está vendo o desejo, o clamor que ela está tendo, que ela está fazendo para ser liberto dessas coisas. E é isso que nós devemos fazer todo dia com o nosso Deus. Clamar a Ele para nos libertar das nossas más ações, para Ele formar em nós o caráter dEle, a personalidade dEle. Deus vai ao encontro destas pessoas, porque elas estão praticando a verdade. E a verdade é ela ser sincera diante de Deus.
Ela disse: pai, eu estou fazendo isso, mas eu não gosto de fazer isso. Eu quero ser liberta disso. Me ajude. E Deus vai até ela. A palavra dele vai até essa pessoa. E como Jesus mesmo disse, elas, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Elas vêm para Cristo. E é manifesto as obras dela. Os desejos que elas tinham de obedecer a Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meu caminho. A palavra de Deus é a luz que alumia a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e mostra a verdade e mostra a mentira, para que rejeitamos a mentira e aceitemos a verdade. Esta será a razão de muitos no arrebatamento não entrarem pela porta estreita, pois estão na prática das obras da carne. Eu lhe digo, são muitos. E muitos não querem sair deste mundo. Estão amando este mundo. Eu amo este mundo, eu amo a minha casa, eu amo a minha vida nesta terra, eu amo minha família, eu amo meu emprego, tá tudo bom nesse mundo, eu tenho tudo, não preciso de nada. Igreja Laodiceia, estou rica e abastada, não preciso de nada. E Jesus diz para essa igreja: você é uma louca, você é pobre, você é miserável, você está nua. Você precisa de mim, você precisa comprar ouro refinado no fogo das minhas mãos, você precisa ter roupas dadas por mim. Você precisa se vestir, tirar essa nudez, tirar essas obras da carne da sua vida. Você precisa ser provada pelo fogo e você vai. Todos nós estamos sendo provados e iremos ser provados mais ainda para sair tudo que não presta. Todas as obras da carne têm que ser queimadas. E você realmente é como o ouro que vai ser purificado, vai ser como a palha queimada e não vai sobrar mais nada. Gálatas 5:17, Paulo nos diz lá: o Espírito luta contra a nossa carne, para não fazermos o que queremos. O Espírito está lutando com a nossa carne, com a nossa mente, com o nosso desejo, com o nosso eu, com a nossa velha natureza, que quer pecar, que quer fazer as coisas erradas, que quer desobedecer a Deus. Mas o Espírito está lá com a palavra de Cristo na sua boca, nos fazendo lembrar aquilo que já estudamos. Olha, é assim, lembra isso aqui. Não é assim. Foi assim que Cristo venceu Satanás lá no deserto. O diabo veio com a tentação e o Espírito Santo, assim ele lembrava, porque ele conhecia a verdade. Você conhece a palavra de Deus? Em Romanos 8, do 6 a 8, nos revela que a prática das obras da carne é contrária ao fruto do Espírito de Deus. As obras da carne quer desobedecer a Deus. O fruto do Espírito é o caráter de Deus, é o amor, é a misericórdia, é a bondade, é a mansidão, é a paz verdadeira, é a alegria, é o domínio. E é isso que o Espírito quer desenvolver em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo. Mas o diabo é ao contrário, tudo isso. Deus é amor, o diabo é o ódio. Deus é a verdade, o diabo é a mentira.
Deus é a paz, o diabo é a discórdia. Discórdia, sei lá como é que se faz. Deus é a alegria, o diabo é a tristeza. Deus é o domínio, o diabo é a falta de domínio. Então, nunca vai dar certo. Deus nunca vai se unir com o diabo. As obras da carne é inimiga de Deus. Quem pratica as obras da carne está fazendo a vontade do diabo. Esta pessoa vive na mentira, vive no engano, mesmo estando em alguma igreja que se diz evangélica ou cristã. Estas pessoas, mesmo se dizendo povo de Deus, Cristo diz que elas são filhos do diabo e querem agradar o diabo. E irão morar com o diabo no lago de fogo. João 8:44, Apocalipse 20, 10 e 15. Devemos pensar na nossa vida. Por isso, preste bem atenção como está a sua vida. Faça esta reflexão. Paulo nos aconselha a fazer esta reflexão da nossa vida. Antes de tomar ceia, examine você. Se examine para ver se você vai encontrar alguma coisa que Deus não está se agradando. Muitos vivem mentindo, outros enganando as pessoas, compram as coisas e não pagam, enganam de todos os jeitos. Outros na prostituição, outros nos vícios, outros na prostituição religiosa, né? Adorando outros deuses, outros na idolatria a seu corpo, idolatra o seu próprio corpo e bota meu nome que bota, meu Deus, arbolizante, sei lá como é que se chama, para ficar bombado, né? Ficar bonito, para as mulheres olharem, para os homens olharem. E assim são tantas coisas que estão mudando na sua vida, no seu corpo, no seu rosto, no seu cabelo, achando que a sua aparência está estando mudada, o seu espírito e alma está mudado. Nosso corpo reflete o que está dentro de nós. Se a nossa alma e o nosso espírito é de Deus, nosso corpo reflete isso. Se a nossa alma e nosso espírito não estão na vontade de Deus, o nosso corpo vai refletir isso. Então preste atenção. Nosso corpo revela muita coisa que está dentro de nós. Então, muitos estão com suas vestes. Quantas mulheres, meu Deus, eu vejo na igreja, com as roupas sexy, grudada no corpo, mini saia, e dizem que são de Deus, quando Deus não aprova essas coisas. Quando isto é fruto, ou melhor, fruto não, fruto é do Espírito. Quando isto é obras da carne. É obras da carne. Outro dia veio uma moça, uma jovem senhora com seu marido, me mandando ajeitar uma roupa dela e me perguntando como deveria ser. Eu digo assim: você vai fazer essa roupa para quem? É para você mesmo? É para seu marido? É para Jesus? Ou é para as outras pessoas verem? Você tem que saber para quem você vai usar esta roupa. Se é para você mesmo, você tem que se agradar. Se é para seu marido, você tem que perguntar a ele qual é o gosto dele. Se é para Jesus, você tem que perguntar para Jesus se agrada a ele. Se é para as outras pessoas, você tem que procurar saber qual é o gosto delas.
Mas muitas pessoas querem agradar os outros. Querem que os outros olhem para a sua roupa e dizem, oh, como essa roupa é linda. Como essa roupa você fica com o corpo todo definido. E os homens olham para as mulheres e as mulheres olham para os homens. E eles se sentem muito bem, porque estão na carne, não no espírito. Porque quem está no Espírito de Deus não tem vontade nenhuma de mostrar seu corpo para ninguém. Claro que vai fazer uma roupa bonita, mas não uma roupa sexy, como diz o povo, né? Então vamos prestar atenção, meus irmãos. Jesus está vindo e a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é tudo que vai entrar na porta e no caminho. Só é aquilo que vem de Deus. Só é aquilo que está segundo a vontade de Deus que vai entrar neste caminho e nessa porta. Então devemos ter cuidado com a nossa vida. Como está você? Como está a sua comunhão com Deus? Como está seu estudo na Bíblia? Tem gente que tem uma vida intensa para este mundo de matéria. É festas, são programações, é o trabalho, é a família, é a escola dos filhos, é isso, é aquilo. E quando chega a noite, estou cansado, não posso mais nem orar, nem ler minha Bíblia. Quando lê é só religiosamente. Você tem que ter tempo com Deus. Sua salvação é individual, é pessoal. Da família de Noé. Só Noé tinha inteira comunhão com Deus. Mas toda a família foi salva. Mas nem todos eram de Deus. Logo no início a gente viu que Cão, né, foi amaldiçoado, porque zombou do seu pai, mangou do seu pai. E assim é a humanidade. Os seus olhos carnais estão abertos, bem abertos neste mundo, e fazem tudo aquilo que o mundo oferece. As pessoas estão com os olhos terrenos, os olhos do corpo e os olhos carnais da alma abertos e querem as coisas desse mundo, têm prazer nas coisas deste mundo e vivem as coisas deste mundo e dizem que estão agradando a Deus. E no final vão ouvir de Deus: afastai-vos de mim. Como é que Jesus diz mesmo? Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, meu Deus. Vós todos os que praticais a iniquidade. Vocês que não me querem. Vocês que não têm compromisso comigo. Vocês que não me buscam. Vocês que não jejuam. Vocês que não oram. Vocês que não me conhecem, vocês que não têm intimidade comigo, nunca tiveram uma intimidade comigo, nunca ouviram a minha voz falando com vocês, vocês que me buscam só da boca para fora, mas o coração estão longe de mim, afastai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Meu Deus, são estas pessoas quem perseguem e matam aquelas que vivem na verdade, aquelas que realmente servem a Deus. Assim fizeram com os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento. O último profeta do Velho Testamento a ser morto por este tipo de pessoas foi João Batista, decapitado, né? O primeiro profeta do Novo Testamento a ser morto por este tipo de pessoas foi Cristo,
crucificado. E os últimos profetas do Novo Testamento, que serão mortos por esse tipo de pessoas, serão as duas testemunhas. Mas estas mesmas pessoas dizem que são filhas de Deus e estão pelos templos espalhados por todo o mundo. São cristãos. São cristãos, mas não são de Cristo. Estão perseguindo a verdade. E os que têm a verdade na boca são perseguidos, são ameaçados e até mortos. E isso vai aumentar a cada dia. Essas pessoas só serão reveladas quando a porta estreita se fechar. Quando a porta estreita se fechar, elas ficarão do lado de fora e abaterem na porta, querendo entrar, e ouvirem do dono da porta. E ouvirão do dono da porta o seguinte: não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Vocês estiveram esse tempo todo no meio do trigo, enganando o trigo, dizendo que era trigo, dizendo que era ovelha, mas vocês eram bodes. Vocês nunca me conheceram. Vocês não faziam parte do meu rebanho. Versículo 25, né? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele, vos disse: não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Que triste. Isto está perto de acontecer. Porque a porta da graça está para se fechar. Está para ser fechada. Então, no verso 25, nos diz que é o pai de família quem se levantará e cerrará a porta. O pai de família é o Deus Espírito, é o Deus Pai eterno, é o Todo-Poderoso. É Ele quem fecha a porta. Foi Ele quem fechou a porta da arca, a porta da graça naquele tempo. Quando ele fechou a porta, aí não teve mais jeito. Veio o dilúvio, veio as ondas, veio a morte e levou a todos que estavam do lado de fora. E em breve a porta da graça, que é a palavra encarnada, que ainda está neste mundo e vai ser caçada como uma criminosa, vai ser queimada, vai ser destruída como muitos estão fazendo. Quando ela ser tirada, juntamente com aqueles que têm ela na sua boca, então muitos irão bater na porta, querendo entrar e não vão poder. Isso é revelado na parábola das 10 virgens. Senhor, abra-nos a porta. Mas ele diz: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então, vou ler bem aqui, Mateus 25. Mateus 25 diz o seguinte. Mateus 25...
Mateus 25, 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Meu Deus, não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu rebanho. Vocês nunca tiveram comigo. E Jesus diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia exato, a hora exata, ninguém sabe. Mas o tempo, o ano, até o mês, dá para a gente saber. O dia, hora exato. Dia e hora é tempo exato. Naquele momento, ninguém sabe. Mas ele já revela as outras coisas em sua palavra e eu já botei em estudo para vocês. Aqueles que me seguem já sabem disso. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa vida. Então, em Gênesis 7, do 16, versículo 16, parte B, Deus fechou a porta da arca. A arca é uma personificação ou uma representação de Cristo. Mateus 24, do 38 ao 39, Cristo diz que assim também será na sua vinda. Muitos estão comendo, bebendo, curtindo a vida, se divertindo, dia normal, como todos os dias. Aí, Jesus leva a sua igreja e o mundo vira uma bagunça. E a morte vem, porque o diabo vai ser jogado para baixo com todos os seus anjos e vai tocar terror em quem ficar. Cristo é a porta da graça, da salvação do Pai. Então, Cristo é o único meio que o Pai preparou para que eu e você saísse das mãos do maligno, saísse da condenação eterna. Por isso Jesus diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O único meio que Deus deu para mim e você sair da condenação eterna, da prisão eterna, do castigo eterno. É Deus quem deu esse castigo? Não, foi eu e você que escolheu. Se eu escolher Cristo, estou escolhendo a libertação. Estou escolhendo a salvação. Mas se eu não escolher, estou continuando no castigo que Adão e Eva escolheram no Éden, quando rejeitaram Deus. Então é o homem que escolhe. Mas Deus deu uma segunda oportunidade, que foi o seu filho. Então, em Efésios 2:8, mas quando o Pai ficar de pé e fechar a porta da graça, então acabou a oportunidade boa de entrar no reino de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus dá. Ele dá esta graça. É de graça. É sem você merecer. É sem eu merecer. Ninguém merece a salvação. Pois todos pecaram. E destituídos e separados estão de Deus. Mas Deus mandou o Filho dele para nos unir novamente a Ele, mas é pela sua fé em Cristo. É pela sua decisão de querer Cristo, de querer a luz, de querer a palavra de Deus, de querer obedecer essa palavra, que foi desobedecida lá no Éden. Se você continuar desobedecendo, você vai continuar na condenação. E você
quando morrer fisicamente, será lançada no lago de fogo. O falso profeta e o anticristo vão ser os primeiros a serem jogados vivos no lago de fogo. Já pensou? Eles são homens, corpo humano, vão ser lançados vivos. E no dia do juízo, todos os mortos espiritualmente que estão no inferno serão ressuscitados nos seus corpos e vão ser lançados no lago de fogo depois da condenação. Meu Deus. Quando o Pai ficar de pé e fechar a porta da graça, então acabou a oportunidade boa. Nós estamos numa oportunidade boa ainda, mas em breve essa oportunidade vai ser fechada, essa porta vai ser fechada. E para você ser salvo ainda vai poder? Vai. Só que vai ser diferente. Você vai ter que enfrentar o anticristo. Você vai ter que negar tudo neste mundo com mais dificuldade. Porque você ou nega Cristo para ter as coisas do mundo, ou você morre por Cristo, mas não tem nada neste mundo. Jesus veio do céu, nem a glória dele ele trouxe. Ele se desfez de tudo no céu e se desfez de tudo nessa terra. Ele não tinha nada nesta terra. E no céu, ele estava aqui como um homem e não tinha nada desta terra e se deixou a glória dele no céu. E eu e você queremos ter muito nessa terra e queremos ter o céu. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E Jesus disse que não deixar pai, mãe, filho, mulher, não negar a si mesmo, não tomar sua cruz, não é digno dele, não vai ter ele no céu. Pode até ter as coisas nesta terra, mas não tem nada no céu. E você irá para o inferno. Pense nisso. No Apocalipse 11, 18, aqui o dono da casa, meu Deus, o Pai eterno, Deus Espírito, ele está de pé e já vai fechar a porta da graça. Apocalipse 11, do 18 ao 19. E iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos, os incrédulos, os que não têm Deus, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão, os presentes aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome. E pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, Deus está de pé. E ele agora vem com ira contra os incrédulos, e ele vem com bênçãos, com honrarias, com glórias, para honrar os profetas, os santos e todos os que são fiéis a ele. E ele vem destruir aqueles que estão nesta terra, destruindo a terra, que são os donos do mundo. E abriu-se no céu o templo de Deus, Cristo apareceu. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O templo está no céu, foi aberto a porta, e ele já está de pé para vir buscar sua igreja. E no versículo 5 do Apocalipse 12, e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, Apocalipse 5. Apocalipse 1, 5. Aliás, Apocalipse 12, 5.
o remanescente é arrebatado para Deus, para quando voltar com Cristo, governar as nações com Cristo com vara de ferro. Cristo em Jerusalém e os outros em todas as nações. Em João 2:24, nos diz o seguinte, João 2:24, nos diz assim, João 2:24, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, Jesus é a palavra e ele conhece a todos. Jesus conhece todos. Aqui em Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus, que é Cristo, conhece todo o nosso ser, os nossos pensamentos, alma e espírito. Ele sabe tudo o que fazemos, pensamos e dizemos e agimos. Ninguém engana a Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por isso não adianta querer enganar Deus. Então vamos lá para Hebreus, ler o versículo bem direitinho. Hebreus 4, versículo 12, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os pensamentos, alma, intenções do coração, desejo do espírito. Porque nós temos uma alma, mente, um espírito, coração. E João 2:24, que eu já citei, não é? Já li. João aqui está dizendo que Jesus conhece, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhece. Em Hebreu diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é Cristo. Ele sabe tudo. Então, ele conhece a todos. Lucas 13. Vamos voltar para Lucas. Lucas 13, 26 ao 27, nos diz o seguinte: então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. E ele dirá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Então, os religiosos, no dia do juízo, vão dizer, mas nós, Senhor, nós comíamos, bebíamos na tua presença, nós fazíamos as coisas, nós fazíamos aquilo outro. Então, estas pessoas serão lançadas no fogo ardente. E lá eles verão Abraão, Isaque e Jacó. E todos os profetas no reino de Deus. E eles lançados fora do reino. Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. E acontecerá
está muito lá, muito grande, vou deixar para vocês lerem. Então aqui é a parábola do mendigo, né? O mendigo e o Lázaro. O mendigo, que é o Lázaro, e o rico, que eram os religiosos, que foram para o inferno, de lá eles veem Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui Jesus está dizendo que essas pessoas, eles irão ver, aqui o versículo 16, a lei, estou lendo no lugar errado, é 13:28, diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, aqui está dizendo que lá no inferno, onde eles vão ficar, eles vão ver. O rico via lá do inferno, do Hades, né? Ele via Abraão e Lázaro. E aqui Jesus disse que eles vão ver. Eles vão ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, inclusive o que eles mataram, né? No reino de Deus, reino espiritual. E vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Quer dizer, os gentios estão lá, e os judeus, muitos, não. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Então, os que seriam para ser os primeiros a serem salvos serão os derradeiros. E aqui Jesus está falando dos judeus. Os judeus eram os primeiros a serem salvos, mas serão os últimos. Eles rejeitaram e ainda rejeitam a salvação, a rocha da salvação deles. Eles rejeitam Cristo, o Messias prometido pelos profetas. Mas os gentios não. Os gentios aceitam. Samaria aceitou. E as outras nações, não todos das nações, mas em muitas nações, tem gentios por todo o mundo aceitando Cristo como seu Messias. Todos estes religiosos que se dizem de Deus, mas que vivem na iniquidade, do lago de fogo eles contemplarão o céu. Os patriarcas, os profetas, e só se lamentarão por terem rejeitado o Filho de Deus, a palavra encarnada, o Verbo de Deus, a luz que dava claridade para o entendimento deles, que veio para os judeus e todo o mundo. Todos os religiosos e todos os que rejeitam Cristo chorarão amargamente, pois verão o que perderam quando rejeitaram Cristo. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você já tem Jesus como Salvador de sua vida? E se tem, você está praticando a verdade ou está nas obras da carne? E mesmo assim diz que é filho de Deus, mesmo estando nas obras da carne? Em João 6,44, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em Lucas 13:28, Cristo diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Logo todos terão dentes, né? Por quê? Porque vão ressuscitar em carne e osso. No versículo 29, Cristo nos diz que virão
pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, americano, brasileiro, todos virão e serão e estarão no reino de Deus, mas muitos judeus fora, não é, desse reino, principalmente os religiosos que pregavam a Torá, que ensinavam do jeito que eles entendiam e que rejeitaram Cristo e condenavam aqueles que estavam crendo. Muitos pastores, muitos bispos, muitos não sei o quê, no inferno, vendo aquilo que eles rejeitaram. Versículo 30 diz assim: e derradeiros serão os primeiros. E os gentios, são os gentios, né? Que serão os primeiros, porque estão crendo. Os gentios foram os primeiros que reconheceram Cristo como seu Salvador. Casa de Israel, que era rejeitada pelos judeus, porque havia se tornado gentil, e os judeus odiavam eles, serão os primeiros. Os brasileiros, os americanos, os portugueses e todos os gentios, todos aqueles que creem em Jesus, estão entrando primeiro no reino de Deus. Mas os judeus, os religiosos, serão os últimos, porque será só na grande tribulação que muitos deles irão reconhecer Cristo. Mas só na grande tribulação. E você, meu irmão e irmã, como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? Será que você está entrando pela porta estreita ou você está se enganando, dizendo que é de Deus e não é? Então pense bem, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, dê o seu like, comente. Tem pessoas que entram no canal da gente só para defamar. Mas essas pessoas serão tratadas por Deus. É Deus quem vai dar a recompensa que cada uma precisa, merece. Mas você não faça isso. Faça a sua parte. Ajude a palavra de Deus a ser compartilhada. Assim você também estará ajudando. Senhor nosso Deus e Pai, se tem alguém aqui me ouvindo que ainda não te reconhece como Salvador, mas ouvindo essa mensagem, quer te aceitar agora como Salvador e Senhor, aceite ela no teu reino, perdoa ela, ajude ela a entender a tua palavra e ser salva e ser perdoada. Perdoe, Pai, que o teu Filho Jesus, que deu a vida dele, que o sangue de Cristo lave todos os seus pecados. E assim que ela venha ser uma serva, o servo verdadeiro. No nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração recebendo Jesus, então coloque ele na sua vida. Cave bem profundo a rocha que é Cristo. Tenha intimidade. Tenha oração, jejum, estudo da Bíblia. Conheça ele de verdade. E até o próximo estudo.